João 12, de 34 a 43. Diz assim o texto: Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mais uma vez vamos orar. Senhor Deus, estamos, ó Deus Santo, na Tua presença, desejosos de mais uma vez ouvir a Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que a palavra do Senhor pregada cale profundamente em nossa alma, para a Tua própria glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você viu nos versículos anteriores ao texto que foi lido nessa noite, como é que o Filho glorifica o Pai. Jesus mostrou que o Filho glorifica o Pai submetendo-se ao Pai, numa obediência não pontual, mas uma obediência perfeita até a morte e morte de cruz. E é por meio desta morte que o Senhor Deus então cumpre o seu plano. E dentro desse plano, nós sabemos que há a condenação dos ímpios. O Filho, ele glorifica o Pai condenando os homens maus. E quando estes homens levam o Senhor Jesus Cristo à cruz, eles estavam assinando então a sua própria condenação. O Filho glorifica o Pai atraindo os seus a si mesmo. Jesus, morto em lugar de pecadores para sua justificação, é a mensagem que traz homens à fé no Senhor e Salvador Cristo Jesus. E você viu que a igreja é a grande responsável por proclamar esta mensagem, a fim de que Jesus continue a glorificar o seu Pai. É por meio da pregação da igreja, por meio do evangelho sendo proclamado, que o Senhor continuará cumprindo cada um dos seus propósitos. E o texto que foi lido nessa noite coloca diante de você algumas realidades que decorrem da pregação do evangelho e que precisam ser entendidas quando você, como igreja do Senhor, se lança no propósito de pregar o evangelho. Olhando para o texto, você aprende aqui sobre as atitudes que você precisa ter quando você prega o evangelho. A primeira delas, que aparece aí no texto, é que você precisa chamar homens a crer correta e urgentemente. É assim que você prega o evangelho. Você convoca homens a crer correta e urgentemente. Lembra aqui que Jesus falou acerca da necessidade da sua morte e acerca de como seria a sua morte. Ele terminou aqui dizendo que ele seria levantado, e quando ele fosse levantado,
ele então atrairia os homens a si mesmos. Mas os judeus não compreenderam então a mensagem de Jesus. Se você olhar aí os versículos 33 e 34, você vai perceber, por exemplo, que João, ele explica o que está acontecendo. Por que Jesus disse de ser levantado? Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Entretanto, quando Jesus, que acabou de ser aclamado como rei, como Messias, fala agora que é necessário que ele venha morrer, os judeus não compreendem. E o verso seguinte diz: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Agora perceba aqui uma questão importante. A razão do questionamento aqui dos judeus é o entendimento errado e parcial do Antigo Testamento. Quando eles perguntam aqui, quem é este Filho do Homem? Não é uma pergunta que denota curiosidade. Nós queremos saber quem ele é. O que eles estão fazendo aqui é outra coisa. Veja, eles estão dizendo: nós ouvimos da lei, e essa expressão lei se refere a toda a escritura do Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento diz que o governo do Messias é um governo eterno. Quais textos estão na mente dos judeus? Possivelmente textos, por exemplo, como o de Isaías, veja lá capítulo 9, verso de número 7. Aqui é a profecia sobre aquele que nasceria, e então depois de falar a respeito dos nomes desse que iria nascer, no verso 6, Isaías continua: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, o texto está dizendo: olha, o reino, o Messias vem, e quando esse Messias vier, o seu reino não terá fim. Dê uma olhada no texto de Daniel, capítulo 7. Você tem esta mesma verdade aqui no verso de número 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Assim como esses textos, há vários outros textos do Antigo Testamento que falam deste reinado eterno. Então, quando Jesus é aclamado como Messias pela multidão, estes homens estão ali questionando, e ele então fala: olha, eu vou morrer. Esses homens não compreendem, falam assim: como pode isso? Como é que pode a Escritura afirmar uma coisa e você está dizendo outra totalmente diferente? Como é que você vai morrer? Então, quando eles perguntam aí, quem é esse Filho do Homem? A ideia da pergunta é: que tipo de Filho do Homem é você? Porque esse tipo de Filho do Homem não é o anunciado na Bíblia. Esse tipo de Filho do Homem que você tem anunciado que você é, não casa com aquilo que as Escrituras estão afirmando. E esta é a razão, então, daquilo que Jesus diz nos versículos aí 35 e 36. Veja lá. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Estes homens não estavam compreendendo o que estava ocorrendo e estavam aqui com a mente um tanto confusa, porque eles rejeitaram aquele que é a luz. Eles vêm o tempo todo confrontando a Jesus Cristo.
Eles não querem esse tipo de Messias, eles querem um Messias político que vai colocar Roma no seu devido lugar. Então, além desta falta de entendimento dos judeus, ao falar aqui que era a própria luz, Jesus está apontando para a urgência de estes homens crerem enquanto a luz ainda estava com eles. Vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo, mas eu vou ser tirado de vocês. Eu vou ser morto. Ainda que vocês estejam compreendendo errado, é melhor vocês crerem corretamente e abraçarem a luz. E terem fé em mim. Esta é a ideia aqui, então, do texto. Dentro em pouco a luz, ou seja, Jesus, seria tirado deles. Jesus iria ser levantado da terra e eles, crendo em Jesus, poderiam ser feitos filhos de Deus. Lá no comecinho do Evangelho, João falou isso: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entretanto, sem o Senhor Jesus Cristo, a compreensão continuaria equivocada. E com a compreensão equivocada, ao olhar de forma errada e parcial para o Antigo Testamento e olhar para aquilo que Jesus estava fazendo naqueles dias, de fato as coisas nunca iriam casar, porque eles estavam esquecendo de outro aspecto que o Antigo Testamento também anuncia, que seria a morte do ungido de Deus. Essa morte está anunciada, por exemplo, no texto de Isaías, que nós lemos aqui na liturgia. Aquele que levou sobre si as iniquidades do povo, aquele que foi traspassado pelas iniquidades do povo. Enquanto estes homens não recebessem a Cristo pela fé, eles continuariam almejando este Messias político diferente do profetizado do Antigo Testamento, e isso continuaria deixando estes homens perdidos como estavam, por não entender aquilo que Jesus falava. É por isso que Jesus está dizendo o seguinte: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vocês estão perdidos. Vocês não têm noção do que vocês almejam, vocês não têm noção de para onde vocês estão indo. Quem não tem a luz anda errante, anda em trevas. Logo, o que Jesus está fazendo aqui, depois do questionamento, que tipo de filho do homem é você? É dizer, vocês precisam olhar corretamente para a Escritura. E se vocês olharem corretamente para a Escritura, vocês irão crer em mim. E vocês precisam fazer isso de forma urgente. Eu serei tirado de vocês. O final do verso 36 é interessante, porque João diz aqui: Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E se você reparar, o que vai acontecer daqui para frente no Evangelho de João é que o chamado ministério público de Jesus chega ao seu fim. O que é o ministério público de Jesus? É esse ministério onde ele está com as multidões, pregando às multidões, fazendo milagres. Aqui ele se oculta destes homens, e agora a multidão só vai aparecer novamente lá por ocasião da sua entrega para a crucificação. Ele vai estar agora mais restrito aos seus discípulos. Ele vai ficar com o seu grupo ali e ainda dará algumas instruções e lições a estes homens. Mas Jesus os está chamando então a crer de forma correta e urgente. É preciso, irmãos, crer corretamente. É preciso crer urgentemente. Como disse, Jesus está dizendo isso porque ele seria morto. Depois ele ressuscitaria e ascenderia ao Pai. Hoje nós não temos a presença física de Jesus conosco. Celebraremos a mesa do Senhor, e quando nós celebramos a mesa do Senhor, nós cremos que Jesus está presente, mas nós cremos na presença espiritual de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito que habita em nós, que habita na igreja, mas nós não temos o Senhor fisicamente. Nós ansiamos por esse dia em que estaremos diante dele, diante da sua presença física. Mas o tempo continua sendo urgente para que os homens creiam.
porque naquele tempo o que aconteceria é que eles ficariam privados da presença física de Cristo. Hoje o tempo urge, porque esse que se deu, que se entregou à morte, voltará, retornará para o juízo final, e quando ele voltar, não haverá mais possibilidade de salvação. É por isso que a Escritura o tempo todo enfatiza que o tempo de crer é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. É por isso que a igreja precisa encarar o seu trabalho de evangelismo com seriedade e urgência. Você, no seu dia a dia, compartilhando da sua fé aqueles que estão à sua volta, no seu trabalho, no seu condomínio, junto da sua família que não crê no Senhor Jesus Cristo, porque os homens estão vivendo como se a vida fosse um fim em si mesma. Você sabe que não é assim. Você sabe que o Senhor retornará. Você sabe que não haverá mais chance quando isso acontecer. Os homens precisam ser conclamados a crer, e crer de forma correta. Crer no Jesus da Escritura, não num Jesus inventado pela imaginação humana ou pelo anseio humano, porque mesmo dentro das nossas igrejas há pessoas que, a despeito de confessarem a Cristo, estão perdidas. Eu já contei certa vez eu aconselhei um membro de igreja presbiteriana que lutava com uma angústia muito grande, com uma depressão muito grande, que esteve no meu gabinete e que eu resolvi perguntar para ele quem era Jesus para ele, e ele então disse que ele achava que Jesus era uma espécie de extraterrestre, que havia um planeta onde havia muitos desses e que vieram para tentar estabelecer uma paz interplanetária. Eu estou falando de um membro de igreja presbiteriana, envolvido com a igreja, envolvido com a UPH local, que não tinha a mínima ideia sobre Jesus Cristo. Nós temos muitas pessoas, não nesse nível, mas muitas pessoas que não sabem, que não conhecem o seu Salvador, e a despeito então de confessarem a Cristo e de se ajuntarem à igreja, estão perdidas. É por isso que nos sinóticos você tem Jesus declarando que no último dia muitos irão dizer: Senhor, em teu nome fizemos milagres. E ele vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Pessoas que andaram com os crentes, pessoas que estavam no nosso meio, pessoas que fizeram milagres, que não conhecem a Jesus Cristo. Você crê corretamente? A pergunta não é se você é ou não membro da igreja. Pergunta: você crê corretamente? Você busca olhar para a Escritura a fim de saber cada dia mais a respeito do seu Redentor? Você procura falar a respeito da sua fé, anunciar aos homens da urgência de se arrependerem dos seus pecados? E a urgência é porque Jesus está voltando e porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Há muitas pessoas que se fiam, por exemplo, na sua idade. Estou muito novo, pastor, eu tenho uma vida inteira pela frente. Qual o tamanho dessa vida? Inteira. Para muitos, 20 anos, 25 anos. O tempo é urgente. A hora de crer é agora. Você precisa convocar os homens a se render a Jesus Cristo, porque enquanto eles não encontram a luz, eles vão continuar se achando perdidos em meio às trevas. Eles continuarão andando sem direção, continuarão buscando uma razão para a sua vida e sempre se decepcionando, como pessoas sedentas que encontraram uma fonte com muita água,
mas que quando tomaram daquela água tiveram mais sede, porque era água impura, salgada. Os homens estão nesta situação. Muitos parentes seus, muitos amigos seus, companheiros de trabalho. Você conhece a Cristo corretamente? Se conhece, você tem anunciado aos homens? Outro ponto importante que você percebe aqui, na confusão que esses judeus fizeram, porque eles estão olhando para a Escritura, olhando para Jesus e dizendo: não bate, você é diferente daquilo que a Escritura anuncia. E Jesus então vai corrigir a visão destes homens. É que você precisa entender que não há contradição entre o que disse Jesus e o que diz o Antigo Testamento, o que fez Jesus e o que anunciava o Antigo Testamento, porque está na moda hoje se falar a respeito disso. Há um ex-pastor da IPB aí, muito famoso, que vive ensinando que tudo que está no Antigo Testamento que não foi repetido por Jesus, não vale mais. Só vale aquilo que foi repetido por Jesus. Mesmo que um apóstolo tenha dito, não vale se não foi repetido pelo Senhor Jesus Cristo. E quando eu escuto um monte de gente repetindo esse discurso, eu fico pensando, esse pessoal é louco. Até porque tudo aquilo que eles acham que Jesus disse foi escrito por um apóstolo. Jesus nunca escreveu um livro da Escritura. O que nós temos na Escritura são palavras de Mateus que ele atribuiu a Jesus, dizendo: Jesus disse isso. Eu preciso crer que Mateus falou a verdade a respeito de Jesus. E por que Paulo não falou a verdade a respeito de Jesus? Por que eu estou sendo tão seletivo assim? E quando você olha para a vida destas pessoas e para a prática destas pessoas, você vai perceber que a seletividade se dá porque aquilo que eles encontram na boca dos apóstolos e no ensino apostólico confronta os seus pecados. E como eles acham que Jesus não tratou destas coisas, eles dizem: é melhor ficar com Jesus e com aquilo que Jesus disse. Não existe isso. Toda a Escritura é palavra de Deus, logo, toda a Escritura é palavra de Jesus. Eu me lembro de Mark Jones escrevendo em seu livro algo interessante. Ele fala a respeito daquelas Bíblias que são editadas e as palavras de Jesus vêm em letra vermelha, para facilitar o leitor, para ele saber quando é que Jesus estava falando, quando são discursos do próprio Jesus. E isso que foi feito para tentar dar uma ajuda na leitura, acabou se tornando um problema, porque alguns olham e começam a discutir alguma coisa, e alguém fala assim: ó, a Bíblia diz isso, aí o outro pega a Bíblia e fala assim: não, eu vou ler aqui, mas aqui, ó, aqui é Jesus que está falando, como se as palavras em vermelho na Bíblia fossem melhores do que as outras. Então Mark Jones disse: se a gente fosse realmente pintar de vermelho as palavras de Jesus na Bíblia, a Bíblia seria toda vermelha. Porque de Gênesis a Apocalipse, o que você tem aqui é a palavra de Cristo. E é por isso que nada que está aqui irá contradizer o que fez Jesus e o que ensinou Jesus. Mas os judeus, interpretando errado, colocavam aquilo que Jesus estava fazendo como sendo uma contradição. Muitos crentes estão fazendo isso, porque não creem corretamente, porque não estudam corretamente a palavra de Cristo. O texto diz mais: você precisa, ao proclamar o Evangelho, se lembrar de que a salvação pertence ao Senhor. Após registrar aqui que Jesus se ocultou do público, no verso de número 36, João registra a grande razão dos judeus terem rejeitado o Messias. O que está aparecendo aqui? Eles estão rejeitando o Messias porque eles anseiam um Messias político, um Messias que vai começar a governar e colocar Roma no seu devido lugar, e esse Messias diz: eu vou morrer.
por que eles estão rejeitando a Cristo? De fato, verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na tua presença, na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Os homens estão rejeitando a Cristo por conta dos desejos do seu coração, mas acima disso, há um Deus que diz, por meio de Isaías, que endureceria o coração destes homens. É isso que João está dizendo aqui. João está então explicando aos seus leitores: olha, Jesus fez muitos milagres. Jesus deixou bem claro que ele era de fato o Messias. Tudo o que ele fez corroborava o que o Antigo Testamento dizia. Diante de toda essa evidência, o mais aquilo que deveria acontecer, na verdade, era crer em Jesus Cristo. Um leitor do Antigo Testamento, olhando o que ele estava fazendo, diria: está aqui o Messias. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Eles não creram em Jesus, e então João já emenda dizendo a razão disso: Deus fez o que disse que faria por meio de Isaías. Deus endureceu os corações. E há duas profecias citadas aqui. Uma que está no capítulo 53 de Isaías, e outra que está no capítulo de número 6. A que está no capítulo 53 é aquela que nós lemos aqui durante a liturgia. É aquela que fala a respeito exatamente do servo sofredor. Mas antes de falar que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, Isaías começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E então ele fala do servo sofredor. João está dizendo: está se cumprindo isso. Os judeus não estão crendo porque Deus lhes endureceu o coração. Mas há outra profecia que está sendo dita aqui, e está no verso de número 40. Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e sejam por mim curados. O que João está deixando claro: esta descrença do judeu é obra do Senhor. Foi efetuado por causa do plano do Senhor. Agora, vá lá no texto de Isaías, capítulo 6. Eu quero que você repare algo aqui. Isaías 6 é o capítulo em que há a chamada do profeta. Esse profeta, então, entra no templo num momento muito difícil da história do povo. Uzias, o grande rei, havia morrido. O povo estava desnorteado, e então Isaías entra no templo e diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O rei continua no seu trono. E então ele conta o que aconteceu ali. Ele viu os anjos adorando o rei glorioso, e isso trouxe uma sensação terrível em Isaías. Ele começou a dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu habito no meio de um povo que está em pecado, e eu estou vendo o rei. É nesse momento que Isaías será então purificado dos seus pecados, no verso de número 6. E aí no verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora Deus comissiona Isaías. Lembre que o povo, na época de Isaías, já foi descrito lá no capítulo 1.
Um povo que estava no templo, mas que estava vivendo uma religião nominal, a ponto de Deus dizer: olha, eu não suporto esse culto de vocês, eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. É para este povo carregado de iniquidade que Isaías irá pregar, irá profetizar, e então ele se apresenta dizendo: eu estou aqui, Senhor. Qual é a mensagem? Veja o verso 9. Vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Isaías, você vai pregar para que eles não venham a se converter, para que eles não venham a ser salvos, e você conhece a história. O povo foi para o cativeiro, o povo não deu ouvidos à mensagem. Então, lá em Isaías, os verbos estão no imperativo: endureça-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, e apontando para uma coisa que iria ocorrer pós-mensagem de Isaías. Aqui em João cita os verbos no passado. Isso já aconteceu. O que acontece com eles foi o que foi profetizado por Isaías. Então ele diz: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que eles não sejam salvos. João não tem a menor dúvida de que naqueles judeus estava se cumprindo o que Isaías profetizou para Israel no tempo deles, e que novamente estava acontecendo diante da pregação do Senhor Jesus Cristo, porque o objetivo era de fato endurecer o coração, à semelhança do que foi feito lá na época de Isaías. E talvez você fale assim: mas qual é o propósito disso tudo? Por que Deus diz, ou por que Deus faz isso tudo? Lembra aí do contexto. Jesus está dizendo àqueles homens o seguinte, verso 31: chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu expliquei que todos aqui não se refere somente a judeus, mas a judeus e a gentios, visto que no Antigo Testamento Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação santa, e por meio de Israel, aqueles que ouvissem falar de Deus viriam até Israel. Então Israel seria a nação que atrairia outros a Deus. Israel falhou. Jesus toma esse lugar dizendo: eu vou atrair todos a mim mesmo. E ao mesmo tempo em que Jesus toma o lugar de Israel, ele pune Israel. Mas dá para tirar isso tudo desse texto? Não. Você precisa ir lá em Romanos capítulo 11. Dê uma olhada comigo. Porque lá em Romanos 11, Paulo está explicando exatamente a respeito disso. Se você lembrar de Romanos, no capítulo 9, Paulo fala da incredulidade dos judeus, eles não estão crendo. Paulo fala que eles não estão crendo porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele fala ainda no capítulo 9 que Deus, em sua soberania, ele escolhe quem ele quer escolher e rejeita quem ele quer rejeitar, a semelhança do que ele fez com os irmãos Jacó e Esaú. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. No capítulo de número 11, ele explica um pouco mais a respeito disso. E quando ele chega no verso de número, eu vou ler a partir do verso 1 para você entender. Ele diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Veja se a mensagem de Paulo não está junta da mensagem de João. Lá no capítulo 1 de João, veio para os que eram seus, para os judeus. Os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nasceram
de Deus. João deixa claro de início, não tem a ver com etnia, tem a ver com aqueles que Deus quer salvar. Paulo agora explicou, os judeus não estão crendo, e a pergunta então é: Deus rejeitou o seu povo? É isso que você está dizendo, Paulo? É isso que você está ensinando? Ele falou: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. O povo a que Paulo está se referindo aqui é aquele povo que foi amado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Paulo falando assim: Deus não rejeitou o seu povo, eu sou desse povo, inclusive eu sou até judeu e sou desse povo de Deus. Ele continua: ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição os alcançou. Israel buscava a salvação pelas suas obras, não conseguiu, mas os que creram de Israel foi porque foram alcançados pela graça de Deus, pela eleição de Deus. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está falando exatamente o mesmo que João. Aqueles que não estão crendo porque Deus endureceu o coração. Paulo vai falar mais à frente aos Romanos, dizendo que com isso Deus então estava levando a salvação aos gentios, e levando a salvação aos gentios, muitos judeus ficariam com ciúme e se renderiam ao Messias, e assim todo Israel de Deus seria salvo, porque a salvação pertence ao Senhor. Ele salva o seu povo, o povo que Ele amou, aqueles que Ele conheceu antes da fundação do mundo. Jesus já havia dito isso. Ele disse aos fariseus: vocês não escutam a minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem, e eu tenho ovelhas que não são desse aprisco de Israel, e eu vou conduzir cada uma delas. Importante é notar aqui que João mostra que no tempo de Isaías, aqueles que rejeitaram a mensagem de Isaías também estavam rejeitando a Jesus Cristo. Porque, volte lá em João, depois dele citar os dois textos de Isaías, ele diz no verso 41: isto disse Isaías, porque viu a glória dele, a glória de Jesus Cristo. É por isso que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que o Pai é Espírito e que ninguém jamais viu a Deus. Mas esse Deus foi revelado por Jesus Cristo. E Isaías, 700 anos antes da encarnação, teve o privilégio de contemplar a glória de Jesus Cristo. Logo, todos que rejeitaram a mensagem de Isaías, rejeitaram a mensagem de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo, o grande profeta, que está fazendo ecoar sua palavra desde o Antigo Testamento. É Cristo quem está assentado no alto e sublime trono. Isaías vê o servo sofredor em toda a sua glória. E é por isso que ele fica tão desesperado, dizendo: eu vou morrer. Eu vi
o rei. O endurecimento então consistiu em ter Deus deixado os homens em seu próprio caminho, não lhes dando um novo coração para crer. A verdade clara das Escrituras, irmãos, é que ao Senhor pertence a salvação. E quando você fala do Evangelho, você precisa ter isso bem firmado na sua mente. Como você pode ver lá em Atos 13:48, irão crer somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. É claro que isso não desculpa o homem, porque quando o homem rejeita o Cristo que é anunciado na palavra, ele faz porque resolve seguir o seu coração corrupto. Ele faz por causa dos anseios do seu coração. Isso também não deve desanimar a igreja, porque se a salvação pertence ao Senhor, e Ele garante que vai chamar os seus, Ele é poderoso para mudar corações. E a forma que Ele escolheu para fazer isso foi a loucura da pregação. Proclame o Evangelho fielmente, aguarde o Senhor cumprir os teus desígnios. Mas lembre, você prega a mortos, você fala a mortos espirituais, e você não consegue convencer mortos espirituais com seus argumentos, por melhores que eles sejam. É impossível. É por isso que a salvação é um milagre. Se Deus não operar no coração, não há conversão. Isso deve levar você então à humildade, confiando no Evangelho, e não em homens, e não na sua retórica, no seu poder de persuasão. Às vezes nós temos crentes que dizem assim: puxa, eu queria que fulano ouvisse esse meu amigo aqui lá da igreja, ele fala tão bem do Evangelho. Ou eu queria que ele ouvisse o pastor fulano de tal, porque então ele converteria com o pastor fulano de tal. Deus usa quem Ele quer usar. Nós precisamos fazer isso da melhor maneira possível, mas a glória da salvação é do Senhor, que transforma corações, que endurece corações. É isso que a palavra de Deus faz. A mesma palavra que salva os eleitos, notifica os réprobos, tornando-os ainda mais indesculpáveis. E por que eu estou dizendo ainda mais? Porque Paulo diz aos romanos que qualquer homem já é indesculpável, porque os céus estão aí anunciando que existe um Criador, e o homem está virando as costas para este Criador. Então, quando este homem, que já é indesculpável, ouve o glorioso Evangelho de Cristo, a poderosa mensagem do Evangelho, e não se volta contra ela, ele está duplamente condenado, tanto pela pregação da criação, quanto pela pregação do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Louve aquele que um dia quis transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Essa é a razão de você crer. Não é pelo seu mérito, não é pela sua inteligência, não é porque você percebeu que essa é a melhor opção, a mais plausível. É porque Deus fez um milagre na sua vida. Não fosse isso, você também estaria no meio daqueles que não creram. Você também estaria no meio daqueles que não têm a luz. Você também continuaria perdido nas trevas. Você não creria, ainda que você visse mortos levantando. Acabou de acontecer isso aqui. Lázaro foi trazido dos mortos. Ainda que você visse um cego de nascença enxergar. Aconteceu também no templo, e eles expulsaram o cego. Você não creria se você visse água sendo transformada em vinho. Você não creria, não importa o tamanho do milagre que você visse, porque os milagres serviam para corroborar que ali estava Cristo. Mas se o coração não fosse transformado, não haveria fé salvadora. A salvação pertence ao Senhor. Por último,
Ao proclamar o Evangelho, é preciso temer a Deus em vez de temer aos homens. João está agora terminando aqui a sua sessão com a notícia de que, a despeito do endurecimento dos judeus, muitos estavam crendo. Veja lá no verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Então, o que João está fazendo aqui agora? O mesmo que Paulo está fazendo lá. Deus rejeitou o seu povo? Não. Grande parte estava de fato rejeitando o Messias, mas muitos creram. Para estes, então, ficou notório, ficou óbvio que aquilo que Jesus estava realizando corroborava o fato de que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento. Contudo, eles não tinham coragem de declarar a sua fé. Eles não queriam se mostrar como seguidores de Jesus Cristo. E João explica a razão. Veja aí, no finalzinho, na parte B do verso 42. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembre-se então do que está acontecendo capítulos atrás aqui. Lá quando Jesus curou o cego, os fariseus expulsaram o cego do templo. Razão de Jesus dizer que estes fariseus eram como roubadores, como mercenários, e que ele era o bom pastor. Depois Jesus soltaram um aviso. Jesus, sendo visto, precisaria ser entregue às autoridades. Razão dele não ter aparecido no templo e as pessoas terem começado a perguntar: ele vem ou não vem na festa da Páscoa? Então quem está abraçando a fé está sendo perseguido, está sendo expulso do templo. E então estes homens aqui creem, entendem que Jesus é de fato o Messias, mas eles estão morrendo de medo dos principais dos judeus. Eles têm medo dos fariseus, eles têm medo de ser expulsos do templo. Aí você pode perguntar assim: como é que João sabe disso? Porque quem tem medo e não declara a fé, ninguém sabe, é uma incógnita. João está escrevendo décadas depois. Alguns desses falaram: olha, naquela época eu não tinha coragem de me mostrar assim. Um desses, possivelmente Nicodemos, que se encontrou com Jesus lá atrás, que deu provas de que parece que entendia quem era Jesus, que mais à frente irá aparecer novamente no sepultamento lá do Senhor Jesus Cristo. Muitos não estavam confessando a sua fé por terem medo. Os benefícios que podiam ser concedidos pelos fariseus, que se colocaram aqui contra o Senhor, enchiam os olhos destes homens. É por isso que João diz: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esse é um dilema real na vida daqueles que se colocam ao lado de Jesus Cristo. Talvez no nosso país nós sintamos menos isso, mas imagine um contexto muçulmano, em que a declaração de fé em Jesus Cristo, aberta, é quase uma condenação de morte, por vezes até pelos próprios familiares. Esse é um dilema que cada servo de Deus fiel irá enfrentar, sobretudo os que sofrem pressão. Razão essa de Jesus então ter advertido, e eu peço que você abra em Mateus capítulo 10, o seguinte: ele estava enviando os seus discípulos no capítulo 10 para um contexto de muita dificuldade, contexto esse em que levaria-os à tentação de negar a Jesus Cristo.
No verso 37, depois de falar algumas vezes para eles não terem medo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. E todas as vezes que o coração temer mais aos homens do que a Deus, irá preferir a glória dos homens, rejeitando o Senhor de toda a glória. Essa é uma tentação que estará o tempo todo diante de você, porque muitos crentes diante ou de olho nos benefícios que eles podem receber, muitos crentes diante da realidade de não quererem ser mal vistos pelos homens, acabam também negando ao Senhor e precisam se arrepender desse pecado. Isso acontece, por exemplo, com crentes que não querem perder o seu emprego, não querem perder o seu grupo de amigos não crentes. Eu tive que aconselhar um jovem uma vez, e esse jovem, criado na igreja a vida inteira, só andava com não crentes. E um dia eu falei: rapaz, você só tem amigo não crente? Ah, pastor, eu gosto muito deles, eu estou com eles desde a escola, eu gosto muito desse pessoal. Falei: tá, eu não tenho problema em si com você ter amigo não crente. A minha pergunta é: você tem falado de Cristo para estes amigos não crentes? Porque, ao que tudo indica, esses amigos não crentes gostam muito de estar com você. Parece então que você não tem falado bastante a respeito de pecado e de salvação para eles, senão eles já tinham dado linha. E o que ele falou foi que ele não falava para os amigos sobre Cristo, porque ele tinha medo de perder os amigos. Ele amava tanto o grupo de amigos, que falar sobre o Evangelho para os amigos era um risco de perder amigos. É melhor não perder os meus amigos não crentes. Eu falei: cara, você não está sendo amigo deles não. Eu falei: torça para esses amigos não encontrarem a Cristo, porque se um deles encontrar a Cristo, ele vai dizer para você o seguinte: falar: rapaz, eu tive tanto tempo com você e você nunca me apresentou a Cristo. Que tipo de amigo é você? Isso vai pesar contra você. O que estava acontecendo? Eu tenho medo de perder o meu grupo, então eu nego a Cristo. Eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Acontece com crentes que vieram à fé e têm medo de desagradar a família. Olha, nós já estamos nessa religião há muito tempo, vai pegar mal eu mudar de religião, então eu até creio em Cristo, mas eu não vou professar minha fé não. Acontece com crentes que preferem tomar atitudes que desonram a Deus em seu trabalho, com medo de serem demitidos. Com crentes que na escola ou na faculdade se omitem de dar aí as suas opiniões, porque eles temem retaliações. Tudo isso indica um coração que teme mais aos homens do que a Deus. A tentação de não querer ser mal visto pelos homens pode deixar ou levar você a deixar de proclamar o Evangelho. Muitos crentes dizem que não proclamam o Evangelho porque eles respeitam as opiniões diferentes. Isso é uma desculpa. Na verdade, eles não querem um embate, eles não querem ser vistos como chatos, como bitolados. Crentes que amam mais a glória do mundo do que a Cristo acabam vivendo vidas impiedosas, cometendo muitos pecados em nome dos desejos do seu coração. É por isso que, ao proclamar o Evangelho, os homens precisam ser notificados que Cristo é a primazia, e que quem não ama mais a Cristo do que ama seu pai, a sua mãe, ou qualquer coisa que seja, não é digno do Senhor Jesus Cristo. Quanto àqueles que já são crentes, eles precisam ter em mente o bom exemplo de Moisés. Abra a sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, capítulo 11.
partir do verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto do povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pense nos privilégios de Moisés, crescendo no palácio, como um filho da filha de Faraó. Mas ele prefere sofrer com o povo, do que usufruir disso. Mas veja que curioso. Sabe o que Moisés considerou, segundo Hebreus? Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Mais um texto para aqueles que acham que a salvação do Antigo Testamento era diferente. Se os judeus do tempo de Isaías estavam rejeitando a Cristo, Moisés fez o que fez por não se envergonhar do Messias que viria, por crer no Messias que viria. Temer aos homens levará você a se afundar em pecado. Cuidado com o temor dos homens. O texto mostra algumas verdades, meus irmãos, que você precisa guardar no coração quando você proclama o Evangelho. É preciso chamar os homens a crer correta e urgentemente, porque uma crença errada não leva à salvação. Crer num Jesus que não é o Jesus revelado pela Escritura não faz com que os homens recebam a vida eterna. O dia da salvação é hoje. Jesus Cristo vem. Quando nós nos assentamos em torno da mesa, essa é a expectativa. Nós partimos o pão, bebemos do cálice, até que ele venha ansiando pela vinda. Em breve o Senhor retorna e não haverá mais possibilidade de salvação. Proclame o Evangelho. Lembre-se que a salvação pertence ao Senhor. Você é um instrumento na pregação do Evangelho, mas o Senhor é aquele que muda corações. Não tenha isso em mente, porque tendo isso em mente, você nunca irá desanimar, mesmo diante de rejeição, mesmo diante de pessoas que olham para você e dizem: você crê num negócio desse? Como é que pode? A pessoa tão inteligente crendo assim. A salvação pertence ao Senhor. Tema a Deus em vez de temer aos homens, e isso impelirá você a ser testemunha fiel, independente de como as pessoas irão avaliar a sua vida. Isso precisa ser também ensinado aos que vêm a Cristo, a fim de que não caiam na tentação de negar o seu benfeitor, preferindo a glória desse mundo. Tem de estar em sua mente aquilo que afirmou João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, permanece eternamente. Foi isso que nós cantamos hoje. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Mantenha os seus olhos no Redentor.